O vazamento da troca de mensagens entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro trouxe um novo cenário na corrida eleitoral. Pelo menos é o que mostra um levantamento da pesquisa Atlas Intel, realizada logo após o vazamento dos áudios. Vamos ver a comparação entre o presidente da República e o senador no primeiro turno. Olha só o que nós observamos. Lula aparece com 47% cravado versus 34,3% de Flávio Bolsonaro. Já em um eventual segundo turno, o presidente Lula cresceu nas intenções de voto. Ele venceria Flávio Bolsonaro com quase 49%. O senador anotou 41,8%. No último levantamento realizado no mês passado, Lula e Flávio tinham um empate técnico, ambos na casa de 47%. Bom, esse é um levantamento, esse é um recorte do Atlas Intel. A gente precisa também acompanhar os demais levantamentos que serão divulgados. Agora, a coordenação jurídica da pré-campanha do senador e pré-candidato à presidência acionou, inclusive, o Tribunal Superior Eleitoral contra a pesquisa Atlas Intel, que noticiamos. Apresentou um pedido liminar para suspender a divulgação. Essa ação questiona a metodologia que foi adotada pelo Instituto. Em uma nota enviada à imprensa, a equipe de Flávio sustenta que o questionário enviado pelo Instituto de Pesquisa aos entrevistados teria sido elaborado de maneira a induzir uma percepção negativa sobre o senador. A Atlas Intel, por sua vez, nega irregularidades e diz que tentativas de desqualificar pesquisas por vias jurídicas, sem que haja fundamento técnico demonstrável, representam um risco ao debate público informado e também à liberdade de imprensa. O Instituto também se colocou à disposição das autoridades para eventuais esclarecimentos. Chamar os nossos comentaristas, começo essa rodada com o Bruno Musa. Você, Musa, quais aspectos... Bom, então a gente teve um problema com o sinal do Bruno Musa. Eu passo a palavra para o Roberto Mota. Você, Mota, quais aspectos da pesquisa divulgada pela Atlas Intel que apontam um distanciamento de Lula para Flávio Bolsonaro após a divulgação dos áudios e o questionamento feito pela campanha em relação ao questionário? A campanha tem um ponto que tem a ver com a posição que eu sempre tive aqui, de extrema desconfiança em relação a pesquisas de opinião. Existe uma técnica chamada Prime, que ela funciona da seguinte forma: você dá um estímulo inicial, esse estímulo inicial influencia a resposta que a pessoa vai dar a uma pergunta posterior. Eu não tenho como dizer se isso foi ou não utilizado nessa pesquisa. Eu não estou fazendo nenhum julgamento a respeito dessa pesquisa em particular. O que eu estou dizendo é que há formas muito sutis de você conseguir a resposta que você quer de uma pesquisa. Isso se aplica a todas as pesquisas e muita gente já falou disso antes de mim, né? Então, por exemplo, você vai fazer uma pesquisa sobre segurança. Aí você faz a primeira pergunta assim: você se sente seguro andando à noite na sua cidade? A segunda pergunta você faz: nos últimos tempos você ouviu falar de crimes violentos na sua região? A terceira pergunta é a que interessa. E aí você pergunta: você é a favor do aumento do policiamento nas ruas? Ora, você já perguntou sobre segurança à noite na cidade. Você já perguntou se a pessoa ouviu falar de crimes violentos? Ela já está preparada para concordar que o aumento do policiamento é necessário. Tem uma outra forma também de Prime, que é em que você fornece uma informação no meio da pergunta. Então, imaginem que você pergunta para alguém: você apoia o aumento de impostos para financiar saúde e educação? É muito provável que, perguntado dessa forma, a pessoa vai dizer: claro que não, eu não quero mais impostos. Agora, imagine que você pergunta dessa forma: considerando-se que o Brasil tem uma enorme desigualdade e que vários países aumentaram impostos com bons resultados, você apoia o aumento de impostos para financiar saúde e educação?
a segunda versão da pergunta vai com certeza ter uma probabilidade muito maior de conseguir um apoio ao aumento de impostos. Então, isso funciona. Prestem atenção nisso, porque a maioria das pessoas não tem opiniões sólidas sobre todos os temas. Elas constroem a resposta no momento da pergunta, usando aquilo que está mais acessível à sua memória. E pesquisas por telefone ou online são especialmente suscetíveis a esse tipo de técnica. Pois é, deixa eu chamar o Dávila também. Dávila, existem muitas metodologias, né? Assim, é preciso considerar que tem pesquisa que é feita pelo telefone, tem pesquisa que é feita com um entrevistador que acaba parando a pessoa na rua, tem grupos específicos que acabam sendo contratados para responderem as perguntas, os questionários dos institutos. Enfim, essa foi uma primeira pesquisa realizada após os eventos, né? Após as divulgações dos áudios entre Flávio e Daniel Vorcaro. Você acha que essa judicialização ou esse questionamento ao TSE deveria ter acontecido neste momento? Será que não deveria ter sido prudente aguardar a divulgação dos demais levantamentos? Essa judicialização é um erro da campanha. É evidente que não deve culpar a campanha pela queda de Flávio Bolsonaro. E outra coisa, Canhato, nós sabemos que os partidos fazem pesquisas internas que provavelmente já mostraram essa queda de Flávio Bolsonaro após as mentiras em relação a este evento do filme Vorcaro e dinheiro e etc. Então, o que precisa fazer é acabar com essa crise, apagar esse fogo, colocar os pingos nos is e tocar a vida e não ficar judicializando essa questão de pesquisa. Isso é um absurdo total, não tem nada a ver. É óbvio que a queda já estava identificada em pesquisas internas. Por isso, Canhato, foi mais um tiro no pé. Ou seja, o PL parece que não sabe qual é o real problema. O real problema não é o Instituto de Pesquisa. O real problema é a mentira desbragada, contada para todos nós durante tanto tempo de que não havia nenhuma relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro. Este é o ponto grave que precisa ser superado rapidamente e tocar a vida. Tem muito tempo pela frente, é possível corrigir erros, mas esse foi um erro grave, porque atinge a confiança do partido e dos eleitores no candidato. Pois é, e talvez um instituto acabe apontando uma diferença, daí um outro levantamento é realizado e acabe apontando que não há diferença ou uma diferença muito pequena, que eles talvez continuem empatados pela margem de erro. Enfim, quais aspectos desse questionamento feito pela pré-campanha de Flávio junto ao TSE você gostaria de destacar, hein, Beraldo? Tá tudo certo. O TSE tem ali suas previsões em que um partido pode entrar com questionamento em relação às pesquisas. E todos os partidos, pelo menos os partidos mais relevantes, fazem esses questionamentos quando interessa a eles. Nesse momento, interessa ao PL criar essa dúvida em relação à pesquisa enquanto trabalha para reparar o dano causado à imagem de Flávio Bolsonaro. E, de novo, o grande dano eleitoral foi causado pela própria campanha, por não ter sido honesta com o público, com o eleitor. Faltou simplesmente falar a verdade. Nós não estamos aqui elucubrando sobre um grande esquema, porque isso, porque aquilo, porque o Vorcaro. O problema é a mentira. A visita do senador Flávio Bolsonaro ao Daniel Vorcaro, depois que ele saiu da prisão, ela poderia ser justificável em inúmeros contextos. Só que ele mentiu e omitiu vários aspectos desta relação íntima. Você não visita a casa de ninguém com quem você não tem um mínimo de intimidade. Muito menos você visita alguém que está de tornozeleira eletrônica, que acabou de sair da cadeia, se você não tiver bastante intimidade. O senador teve a oportunidade de dizer
Pessoal, esse cara era meu amigo. E eu estou muito decepcionado com o que eu ouvi. Ele poderia ainda ter dito: espero que ele se defenda, que ele consiga provar a sua inocência e que fique tudo certo. Agora, se for culpado, se depois do devido processo legal ele não conseguir justificar as coisas que ele fez, que ele pague. Mas o senador não fez isso. Ele, com a sua equipe, foram os que criaram esse ambiente de coisa errada. E aí a mentira permanece, mesmo depois dessa pesquisa. As próximas pesquisas certamente continuarão detectando uma decepção do eleitorado com a candidatura de Flávio Bolsonaro. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, outras notícias, manifestações do presidente da República em relação à escala 6x1. Ele disse que a população quer o fim da escala 6x1 para namorar, para ter mais tempo para namorar. Vamos trazer isso daqui a pouquinho. Deixa eu só ouvir o Bruno Musa em relação ao questionamento da pré-campanha de Flávio Bolsonaro contra a pesquisa que foi divulgada, que aponta uma elevação dos números de Lula e um distanciamento do atual presidente da República para o senador nesse levantamento feito. E aí, Musa, faz parte do jogo fazer esse tipo de questionamento? Prematura a manifestação da pré-campanha? Seria mais adequado aguardar a divulgação dos outros levantamentos? Estamos ainda em uma pré-campanha, né? Como disse você, muita água passará por debaixo dessa ponte, não? Sem dúvida. Eu vou começar a falar rapidamente aqui a respeito da pesquisa. Eu tenho uma visão muito parecida com a do Mota e eu vou um pouco além do que ele falou, que é quando você pega pessoas que são pegas ali de surpresa por uma determinada resposta, é do comportamento humano. Você muitas vezes se acanhar, você ter uma determinada vergonha em meio a certos escândalos de falar que vai apoiar a pessoa A, B, C ou D, seja ela um lado ou do outro. Vejo nos nossos ambientes privados, num final de semana, onde estávamos agora, todo mundo pensa igual, estávamos entre famílias e amigos que todo mundo pensa igual. Quando a pergunta é, você vai manter o seu voto como antes? Você olha olhando um para o lado, olhando o outro, como se precisasse da chancela do amigo ou do parente para dizer, sim, manterei o mesmo voto ou não manterei pelo que está rolando. Ou seja, você se acanha, inclusive perante pessoas que pensam como você e que você está no teu ambiente privado e confortável. Então, eu acho que o comportamento humano e a forma como a pergunta é feita, ela muda por completo o resultado. Como você coloca a ordem das respostas também, mas, de novo, esse é um posicionamento pessoal meu aqui com relação a, acima de tudo, as respostas ao comportamento humano. Mas a gente não pode deixar de lembrar que no Brasil nós temos talvez o comportamento óbvio de culpar o termômetro por uma febre. Isso é muito ruim. Nós nos tornamos, há muito tempo, o país da judicialização, Caniato. Tudo a gente procura justiça, mesmo que nós critiquemos essa burocracia gigantesca. Isso é de esquerda, é de direita. E talvez possa um pouco por aquilo que nós defendemos aqui, falamos que no Brasil não existe de verdade direita dentro da política. São pouquíssimos aqueles políticos e burocratas que sabem de fato quais são os verdadeiros valores da direita a serem defendidos. Então nós viramos o país da burocracia e o país da judicialização. Quando nós paramos para analisar a burocracia, o que significa, a palavra em si, bureau vem de agência, escritório em francês, e cracia vem do kratos no grego, que significa poder. Então, é o poder da agência, é o poder do escritório, é um país onde você precisa da chancela de um carimbo de alguém que tem o poder público na mão para dizer que a sua assinatura é tua, que você assinou aquele determinado contrato. Caso contrário, eu vou procurar a justiça para absolutamente tudo. Então, nós nos tornamos isso, repito, o poder do escritório, o poder da agência, o poder da caneta, de judicializar absolutamente tudo. O Brasil é o país onde nós sabemos tudo sobre um contrato de 1000 páginas, sabemos tudo sobre a burocracia, queremos impor burocracia e obstáculos que favorecem a corrupção. Sabemos tudo das minúcias dessa burocracia, mas pouco ou nada nos importamos com o resultado e sermos eficientes de fato. E o resultado está aí. Será que uma campanha dessa não tem que mirar em como reverter esse jogo, olhar o resultado e não a burocracia, não a minúcia? Ontem nós falamos que a campanha do Flávio Bolsonaro falou que não debateria com o Renan.
Como assim não debateria com o Renan? Por que você não faria isso se você é um presidente preparado ou um candidato presidente preparado para ser o representante da República? Como você não vai debater? Não tem o menor sentido. Agora, a mesma coisa. Como não olhar o resultado? O resultado precisa ter tempo hábil para recuperar esse tempo perdido, essa queda que tiveram nos mercados preditivos e nas próprias pesquisas agora que estamos vendo. Se é verdade, se não é verdade, o ponto é mire o resultado. Mas não, no Brasil é a tendência de todos os lados. Vamos burocratizar, judicializar e dificultar o processo.